Neste vídeo eu analiso algumas carteiras que vocês me mandaram no formulário que está disponível para você aqui embaixo. Então, se você quer ter a sua carteira considerada para análise, a sua carteira global de investimentos, então preenche aqui embaixo. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago para você como de fato investir em uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas agora eu tenho um aviso para você, agora é dia 18 de abril, você precisa estar comigo em um evento que eu vou me aprofundar justamente na estruturação e estratégia de uma carteira de aposentadoria global. Isso vai acontecer quinta-feira às 20 horas, dia 18 de abril, que você pode se inscrever também aqui no link aqui embaixo. Neste mesmo dia abrirei vagas do curso Investimentos Globais, então vai ser a sua oportunidade de estar junto comigo ao longo do ano inteiro, com várias lives, com vários conteúdos não só gravados, mas também ao vivo que nós faremos, para você poder retirar qualquer dúvida que você tenha sobre investimentos globais, sobre tributação e sobre todas as dúvidas que eventualmente você possa ter. Então não perde a oportunidade, é gratuito, é online, basta você se inscrever aqui embaixo. Então vamos direto para o nosso conteúdo, certo? Aqui eu vou chamar este cidadão aqui de Pedrinho. Ele menciona, né, que está no auge da carreira aos 40 anos. Atualmente o salário dele é de 25 mil reais, mas ele acabou de vender a empresa que ele fundou com os sócios e vai receber a partir do mês que vem ações da empresa que o comprou, né, no valor equivalente a 3 milhões de reais, travadas por 4 anos, ou seja, daqui a 4 anos ele vai ter esse capital. Teoricamente a gente não sabe se vai valer 3 milhões menos ou mais, provavelmente mais, né? Mas adicionalmente desses 3 milhões de reais, 58.700 por mês durante 36 meses, como acordo de venda desta minha participação já líquido de impostos. Aí ele menciona que vai trabalhar nos próximos 4 anos para a empresa que o comprou e vai receber 35 mil reais por mês como remuneração de prolabore, né? Mais ali um estimado de 4 a 6 salários adicionais. Ele menciona que é solteiro, que não tem filhos, que tem uma despesa enxuta ali de 16 mil reais. Aí ele especifica a despesa dele, faz 2 viagens por ano, etc, etc. Beleza, né? Aí ele menciona que dos 25 mil reais por mês que ele recebia, sobravam 12. Considerando todos esses aportes da empresa, o valor que ele vai receber, ele vai ter uma capacidade, né, de sobrar R$ 77.400, que é basicamente o aporte dele ao longo desse período, dos próximos 3 anos, e depois mais no 4º ano ele vai receber os 3 milhões da empresa. Aí ele menciona que ao final desse período, ou seja, daqui a 4 ou 5 anos, ele quer se aposentar e residir fora do país, provavelmente nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aí ele menciona que está estudando melhor o lugar para poder se mudar, ou seja, em termos de residência fiscal, um local que seja mais propício para que ele possa gastar e viver de renda. Então eu já antecipo que claramente não é os Estados Unidos, porque dependendo da estratégia você pode pagar muito imposto, né? Claramente você não vai pagar zero, né? É um ponto importante. Ele menciona que quer uma renda de 6 mil dólares ou 5.500 euros ou 4.500 libras. Certo? O maior receio dele é voltar a ter maus hábitos financeiros. Ele falou aqui que basicamente ele tinha uma dívida muito grande e que foi apenas nos últimos anos que ele conseguiu se livrar de dívidas por causa de uma herança que ele ganhou do pai. É realmente impressionante que uma pessoa que ganhasse tanto assim tivesse essa dificuldade financeira, né? Aí ele menciona que a partir de 2022 ele começou a construir este portfólio de ações, etc. A gente já vai ver a carteira dele aqui embaixo, né? E ele tem medo de problemas de saúde que possam impactar a vida dele, já que a família do meu pai tinha problemas de saúde, né? Aí ele menciona em relação à carteira, que nós já vamos analisar, mas a carteira dele hoje tem 151 mil reais, até bom em relação ao patrimônio total que ele vai ter, que vai superar 5 milhões de reais, que seja só de 151 mil, porque você já consegue ajustar bem melhor como que a carteira ela deveria ser, né? Aí ele faz alguns comentários em relação à carteira, né? Ele deseja aumentar de maneira consistente a posição em ações globais, em ativos estrangeiros, para que se mantenham dominantes, né, perante os demais ativos, ou seja, potencialmente 60% nessas 4 classes de ativos, ou seja, ações, REITs, ETFs e cripto. Bom, primeiro ponto aqui que é um erro de conceito, tá? Não são classes de ativos, tá? ETFs nada mais são do que fundos de investimento, que os ETFs podem investir em outras classes de ativos. Tem ETFs de renda fixa, ETFs de renda variável. Essas são as duas grandes classes, tá? Você dentro da parte de renda variável, você tem ativos reais, como por exemplo commodities, e você tem empresas, ações que são projetos, tá? Os REITs fazem parte da classe de ações, tá? E os ETFs não são uma classe por si só, conforme eu mencionei. As cripto, elas poderiam entrar na classe de moedas, teoricamente, que é uma classe apartada, então a gente teria moedas,
teríamos ativos reais, teríamos projetos ou ações, né? E nós teríamos renda fixa também de maneira paralela, tá? Ou seja, não é exatamente 4 classes de ativos aqui e o restante dividido em cripto, stocks e REITs, certo? Então, a gente já vai ver esse ponto. Renda fixa brasileira pretende apenas manter uma reserva de emergência e criar uma reserva de oportunidade para o meio tempo. Bom, assim, não faz muito sentido você ter reserva de oportunidade porque é impossível fazer timing de mercado. Ou seja, saber quando que o mercado está baixo o suficiente para comprar e ganhar mais do que você teria se você mantivesse a alocação constante ao longo do tempo, porque é muito difícil saber o momento para você sair, que o mercado iria cair mais, e também o momento de você retornar quando o mercado já estivesse subindo, tá? Aí ele menciona, né, eu quero investir em ações, fundos imobiliários no Brasil, quero criar uma bola de neve, para que os rendimentos retroalimentem a carteira mês a mês. Bom, não são os rendimentos que retroalimentam, tá? É o próprio resultado operacional das empresas e dos fundos imobiliários que faz a bola de neve crescer. Você não precisa de rendimentos para isso, tá? Nós temos que ter bastante clareza. Que próximo à aposentadoria ele vai vender toda a participação acionária da empresa e vai receber aproximadamente 5 milhões de reais. E ele quer que ele receba aproximadamente 30 mil reais por mês, tá? Ou o equivalente em dólares, euros e libras. Aí ele pergunta se a estratégia é muito maluca, etc. Bom, ótimo ponto. Então agora a gente vai falar da carteira depois da simulação para ver se ele vai ter a renda suficiente. Bom, em relação à carteira inicial, ele mencionou esta carteira aqui, 45% em renda fixa, né, que ele mencionou 24% em reserva de emergência e 21% em fundos de renda fixa e CDBs, pelo que ele tinha me dito, seria aproximadamente para uma situação de oportunidade, né? Primeiro ponto, reserva de emergência não é um percentual do patrimônio. Reserva de emergência é uma quantidade de meses de gasto, tá? Então se você tem ali um gasto de 16 mil reais mensais e você quer 10 meses de reserva de emergência, você precisa de 160 mil reais. Então é um valor fixo, não é um percentual. Mas tudo bem, ele, como obviamente ele tem um capital menor agora de 151 mil reais, seria aproximadamente 35 mil reais, o que daria 2, 3 meses de gasto na situação dele. Aí ele menciona 19% em ações americanas, tá? Dividindo 9% em cada uma delas, ou seja, Nubank, que primeiro não é uma ação americana, né? É uma ação brasileira na prática. O Netflix, que tem receita global, a Visa, que também tem receita global, a AstraZeneca, que também tem receita global, que é uma empresa multinacional farmacêutica, a Apple, a Amazon também, e outras aqui, a IBM, a empresa de Taiwan de semicondutores. Assim, claramente é uma carteira extremamente focada em tecnologia, tá? Não preciso nem mencionar isso daí. Ponto positivo que são ações globais, eu claramente não faria essas apostas, porque quando você compra ações individuais, você precisa saber por que você comprou o preço que você comprou, você precisa analisar constantemente as ações para saber se os fundamentos mudaram e se o preço de mercado está condizente ou não, em excesso ou em deságio em relação ao que você acha que aquelas ações elas deveriam valer. Então é muito difícil, tá? Então, assim, eu acho o percentual de ações até baixo, né? No caso de ações propriamente ditas, mas eu não investiria de maneira individual, eu investiria através de ETFs. Ele menciona 16% em criptomoeda, eu particularmente acho excessivo, não sei ali basicamente o que ele acredita, talvez a empresa dele seja mais voltada ao mercado financeiro e ele talvez acredite nesse racional, mas veja, ele investe quase a mesma coisa em Bitcoin que ele investe em ações americanas diretamente aqui, a gente vai ver que ele investe em ETFs também americanos, também, ou seja, no meu ponto de vista é um percentual excessivo. Eu recomendaria no máximo 5%, no máximo dos máximos 10%, tá? Porque é muito arriscado. Então, claramente eu não teria essa alocação aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Aí ele menciona ETFs americanos, né? 12%. 12% é um percentual muito baixo, tá? Para você investir de maneira diversificada globalmente, tá? Considerando uma carteira total que vai ficar bem gorda conforme nós vamos ver acima de 5 milhões de reais. Ele quer investir 40% no S&P 500, ok? Não vejo muito problema com isso. Se a gente pega até uma carteira global como o VT, você vai ter o S&P 500 que representa 43%, ou seja, praticamente o que ele está investindo aqui. Então está ok, né? Ele quer investir mais 15% no JEP, né? Para quem não sabe, pessoal, o JEP ele é um fundo do JP Morgan que basicamente ele compra ações americanas e ele vende opções de compra, ou seja, ele faz a venda coberta que a gente chama. Isso significa o quê? Que se as ações subirem de preço, ele vai ser obrigado a vender as ações. Como ele não vai ter essa alta, ele vai receber uma renda imediata, um dividendo, que muitas pessoas de maneira mentirosa na internet falam que são dividendos turbinados, etc. Na prática, você está deixando de ganhar o principal benefício das ações, que é subir justamente, né, que é ter altas de preços,
para receber renda, né? O problema dessa renda, principalmente para residentes brasileiros, é que você é tributado em 30% por fundo americano. Então, nesse caso aqui, você vai ter aqui um dividendo, né, que fica geralmente de 7 a 12% em média, dependendo do período. Aqui está em 7%. E sobre essa renda de 7%, que é uma renda muito alta para o padrão americano, você vai ser tributado em 30%. Ou seja, só que você vai deixar na mesa ali 2% aproximadamente em impostos, tá? Então isso é uma redução muito grande de patrimônio em impostos, fora a questão propriamente dita do custo, né? Do custo do fundo propriamente dito, que tem um FII aqui, uma taxa de 0,35. Ou seja, você vai ser penalizado em 2,35% ao ano de cara, tá? Ou seja, eu fugiria claramente. Depois ele vai investir de novo, além de toda essa alocação que ele faz em ações de tecnologia, ele vai investir de novo nas ações do QQQ. Para quem não sabe, o QQQ é um fundo americano que investe nas 100 maiores empresas listadas na bolsa da Nasdaq que não sejam financeiras. A grande parte são ações de tecnologia. Então aqui nesse site a gente vê que de fato ele é um fundo bem antigo, né? Começou lá em 1999, ele segue o índice da Nasdaq 100, ou seja, de fato uma carteira teórica de ações da Nasdaq, né? E a gente observa que as principais posições são justamente de tecnologia, como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Broadcom, né, que também é uma empresa americana mais voltada ao setor de criação de conteúdo e transmissão de dados, né? A Alphabet, que é o Google, etc. Ou seja, praticamente tecnologia as principais posições. Depois ele vai investir no SCHD, que particularmente eu acho uma boa posição, que ele é um fundo multifator, que ele é muito barato nos Estados Unidos, cobra 0,06%, e ele vai investir em filtros de ações americanas, que basicamente consideram rentabilidade sobre o patrimônio líquido, consideram preço, consideram dividendos. Então, nesse ponto de filtro, eu acho bem ok, não vejo nenhum problema em relação a isso, tá? Você vê que o preço sobre lucro é muito parecido com o S&P 500, o preço sobre o fluxo de caixa é mais baixo do que o S&P 500, e o retorno sobre o patrimônio líquido é muito alto, de 27%, tá? É mais alto do que o S&P 500, e na média ele fica bem alinhado em termos de relação de risco-retorno com o S&P 500. Investe em 100 ações, ele é relativamente concentrado, mas como ele dá pesos muito próximos das ações, não tem muito problema, tá? Então aqui a gente vê os pesos das ações, é praticamente 4% para cada empresa, então não tem muito problema e de fato é uma boa alocação. A investe nesses 3 outros fundos aqui, que são fundos temáticos, né? Então o TAN, o MSOS e o Luxi, que agora foi deslistado, que é basicamente um fundo mais voltado a empresas de luxo, tá? Só para mostrar para você, esse aqui é o MSOS, que é de cannabis, né? Eu já vou mostrar o desempenho deles, mas é basicamente uma aposta temática. O problema dessas apostas temáticas é que não é porque um tema vai se desenvolver bastante, não é porque vai ter uma tecnologia que vai se desenvolver, que as ações daquele setor irão gerar um bom retorno para o acionista. O retorno do acionista nada mais é do que o retorno daquele projeto e a distribuição desse retorno deste projeto para o acionista. Não adianta nada uma empresa crescer se ela cresce com prejuízo, não adianta nada uma empresa crescer se ela faz aquisições que não fazem sentido, que não geram retorno para o acionista, e a gente vai ver bem em detalhes no gráfico. E depois o TAM, que é o Invesco Solar ETF, que é um ETF justamente voltado a ações do setor de energia solar, tá? Inclusive, se você quiser fazer isso, até talvez fosse mais racional investir no Brasil, que você tem ações muito mais baratas, né? No caso, na parte de fundos de infraestrutura, do que um ETF como este daqui, tá? Que inclusive ele é bem caro, né? Quando a gente observa o custo dele, que é de 0,67% ao ano. E só para situar vocês no gráfico, né, quando a gente pega o ETF este daqui de solar, que é o TAN, o TAN, ele tem um comportamento bem parecido, né, com a bolha das empresas de tecnologia que aconteceu ali em 2021. E também, veja, né, ele foi fundado, esse fundo aqui, lá em 2018, e lá também tinha uma época de grande exuberância nesse setor de solar, e até agora teve um retorno negativo de 76%, e se a gente pegar o retorno mais recente aqui também, não foi nada muito surpreendente. Se a gente compara com o S&P 500, por exemplo, o S&P 500, com uma relação de risco e retorno infinitamente melhor, performou melhor, né? E aqui o JEP, que é basicamente o fundo que vai fazer venda coberta das ações do S&P 500. Aqui no gráfico a gente observa que o JEP, apesar de bem recente, ele é menos volátil, obviamente, porque justamente ele vende a alta das ações para ter este ganho dessa renda. Lembrando que este retorno aqui de 50% nesse período analisado de 3 anos e meio é um retorno que já considera todos os dividendos reinvestidos sem a tributação. Então o seu resultado seria bem inferior ali na casa dos 30% a 40%, no caso, né, inferior às ações do S&P 500.
Então, claramente, eu não teria essa abordagem, eu refaria a carteira toda e teria uma abordagem bem mais global. Eu não sei exatamente a empresa que ele trabalha, ou seja, se é um setor mais de tecnologia ou não, mas eu buscaria justamente afastar o risco que ele já tem, teoricamente, da empresa dele, que provavelmente é de tecnologia, do capital financeiro dele, certo? Aí ele investe aqui em fundos imobiliários, né, em que ele mencionou o ALZR, o MXRF, o RCCR também. Veja, esses dois aqui, eles são praticamente fundos de crédito, então eu deveria entrar na categoria de renda fixa. Na prática, você tem mais de 45% da carteira em renda fixa, tá? Esse ponto é importante de mencionar. E aí ele menciona que gostaria de investir em outros fundos aqui de logística, de lajes e de shoppings, tá? Eu consideraria um fundo de fundos para facilitar a sua vida. Não é nada muito significativo, talvez seja porque você gosta de fundos imobiliários em relação ao seu patrimônio total, se você quiser colocar 3%, tá? E você quer investir em Fiagro também. Fiagro hoje no Brasil praticamente também é crédito, então também deveria entrar aqui na categoria de renda fixa, tá? Na parte de ações, eu não recomendaria que você investisse de maneira individual, eu investiria de maneira bem mais diversificada e eu evitaria totalmente esses fundos temáticos aqui. Aí você investe em REITs também, né? Então você investe no Realty Income, no VIT e no PLD, que é o Prologis. Então, quando nós observamos as principais posições aqui na parte de REITs, que também é 2%, eu nem perderia muito tempo com isso, tá? Porque realmente é uma alocação muito pequena. Uma alocação tão pequena assim, vale mais a pena você investir em um ETF como o VNQ, por exemplo, se você quiser REITs americanos, né? Se você de fato fizer questão desse setor, porque não vai impactar sua carteira de maneira geral. Mas ainda assim ele concentra bastante, né? Investe 50% da alocação em REITs apenas em um, que é o Realty Income, depois no VICI e no PLD, que é o Prologis, né? Essas principais posições aqui. 2% também ele quer aqui em ações brasileiras, também não vejo necessidade, não vai agregar muito, seria bem melhor ele simplesmente focar em um fundo como o MVL, por exemplo, que é um fundo irlandês de acumulação, ou simplesmente DGS, né? Ou simplesmente AV, para ele ter essa exposição a emergentes e não quebrar cabeça com ações brasileiras, porque realmente não faz sentido em termos de tempo que ele vai destinar, certo? 1% em startups, não sei exatamente quais são as empresas que ele quer comprar aqui. Quando nós observamos aqui a parte do REIT, né, que é o Realty Income, a gente observa aqui embaixo a parte de crescimento, né, do EBIT, ou seja, o resultado operacional que de fato cresceu bastante. Esse fundo ele sofreu uma queda recente por causa principalmente dos aumentos de juros e de outras questões. Em termos operacionais até ele tem crescido, mas não basta observar os termos operacionais, é preciso ver questões de precificação e parte de endividamento. Ele tem conseguido manter constante, né? Do capital total, 40% é dívida praticamente, ou seja, se você compra $1, na prática ele compra $2 praticamente de imóveis, ele quase que dobra ali o capital investido, ou seja, você tem uma alavancagem grande. Aqui a gente vê, né, nessa parte laranja, a relação de preço, né, que é o EV/EBITDA, ou seja, você divide quanto vale toda a firma, a dívida mais o valor das ações, você divide pelo que a empresa como um todo consegue gerar. E agora está praticamente numa precificação média em relação aos últimos 15 anos. Uma coisa que é de se observar é o ROIC da empresa, né, que é basicamente o resultado operacional dela, que tem caído de maneira sistemática. Então, enfim, se você faz stock picking, você tem que considerar tudo isso. Aqui um outro fundo que é o VICI Properties, certo? Que também teve um crescimento operacional, que também tem um endividamento bem controlado na casa de 40%, uma precificação até relativamente mais baixa, tá? E um ROIC um pouco mais alto. Então, não vejo muito problema nesse sentido. Depois o Prologis, que ele também investe, também teve um crescimento robusto, né? Teve uma queda bem grande ali no período da crise de 2008, quase quebrou naquela época. Um endividamento que foi caindo ao longo do tempo, inclusive naquele período ele tinha praticamente 60% de dívida em relação ao capital total e agora está um percentual mais confortável de 34%. E aqui a parte de precificação relativamente bem cara quando a gente compara com ações, né? O valor de toda a firma em relação ao resultado operacional é de 25, quase 30 vezes, né? E o ROIC também bem baixo ali na casa dos 2, 3%, o que é normal na parte, né, no setor imobiliário. Quando a gente considera o retorno de todos esses REITs aqui que ele mencionou, na realidade o Z é o Zillow, que não é um REIT, é uma empresa do setor imobiliário muito conhecida nos Estados Unidos para fazer pesquisas de imóveis, que praticamente tem uma dinâmica igual à empresa de tecnologia, né, porque é praticamente um portal. Eu particularmente também evitaria novamente uma outra empresa de tecnologia aqui, supondo que eu afastasse aqui só para nós observarmos os REITs de fato. Ele teve o Prologis, que de fato teve um bom desempenho, o REIT-O, que teve um desempenho bem inferior aos demais, né? Até quando a gente compara aqui, eu vou comparar com o VNQ para nós observarmos a média do setor, foi praticamente igual à média do setor, tá? O VNQ aqui, então, assim, eu não sei se vale a pena ele assumir o risco de performar muito pior.
e também ter que perder tempo com isso, né? Aqui fazendo um comparativo com o VICI, que também teve um bom desempenho pós-pandemia, tá? Ele prefere fazer esse tipo de alocação, eu particularmente evitaria. Fazendo um grande resumo, eu determinaria em reais o valor da reserva de emergência que ele quer, reduziria bastante a renda fixa que ele vai querer ter no Brasil, até porque ele considera investir diretamente no exterior. A consequência disso é que ele vai precisar naturalmente ter uma renda fixa muito menor em reais. A parte de ações americanas eu liquidaria tudo, a parte de cripto eu consideraria claramente reduzir a alocação em cripto. Os ETFs ele tem que rever também, no caso aqui ele está pagando muito imposto, concentrando muito em tecnologia das mais diversas formas, em ETFs temáticos também que geralmente não faz muito sentido. A parte dos fundos imobiliários ele tem que realocar lá para a parte de renda fixa, né? Alguns deles está considerando investir mais. Em REITs já fazem parte das ações, né? Deveriam teoricamente estar aqui em cima, essa parte dos REITs. Não é uma alocação muito significativa, então eu nem perderia muito tempo com isso daqui. E a parte de startups também, né? A parte dos ETFs americanos, né? Se ele quer considerar investir em ETFs americanos, eu claramente tenho uma base neutra, até porque ele nem sabe qual é o país que ele vai morar, né? E se de fato ele vai ficar aposentado, eu consideraria fundos, né? Até como o SMV, para reduzir a volatilidade, porque ele vai querer gerar renda de maneira muito próxima daqui a 5 anos. Ele não tem uma carteira para quem vai se aposentar daqui a 4, 5 anos, isso é muito claro, tá? Ele tem que reduzir drasticamente o risco nessas ações de tecnologia que ele está querendo investir. Quando a gente considera a simulação, o que a gente vê, né? Hoje ele tem 40 anos, ali eu coloquei para o investimento nos próximos 3 anos de 58.700, que é a parcela da empresa que ele vendeu, mais os 25 mil de renda que ele vai ter, né? Ele falou que ia ganhar 35, mas eu descontei impostos, assim, eu coloquei 25, e ele falou que gasta 16, então eu tirei 16, na prática ele vai aportar pelos próximos 3 anos 67, e no 4º ano ele vai começar a retirar os 16, ele vai continuar retirando os 16, que é o gasto dele, e também ele vai aportar 3 milhões, que é quando ele vai ter as ações liberadas para venda, tá? Eu supus 3 milhões, talvez seja um valor maior, mas veja que simplesmente considerando uma rentabilidade anual na casa de 6% acima da inflação, que é algo até histórico, né, quando a gente observa o retorno das ações, embora nesse período possa variar muito para cima ou para baixo, você vê que ele vai ter um capital ali na ordem de 5.700.000 reais. De maneira conservadora, se ele tirasse 4% ao ano ou 0,33% ao mês, ele poderia gerar 18 mil reais por mês, o que fica muito próximo, né, dos 16 mil que ele gasta, mas bem abaixo do que ele gostaria, que seria os 30 mil reais ou 6 mil dólares, tá? Ou seja, claramente ele não vai conseguir 6 mil dólares, ele vai conseguir 3.600 dólares com segurança. Ah, Otávio, mas ele pode comprar um ETF que pague para ele 6% de dividendo, 7% de dividendo. Sim, pode, mas assim, você vai ter cotas que vão se desvalorizar de uma maneira muito mais brusca, como é o próprio exemplo do JEP. Então, só para mostrar para vocês aqui, eu peguei o gráfico do JEP, né, o retorno total e o retorno da cota, e mesmo em um período de forte crescimento das ações globais, né, até quando a gente pega o S&P 500 aqui para comparar, eu vou pegar o retorno total, né? Então aqui eu vou pegar o retorno total do S&P 500 no período. Você vê que o S&P 500 nesse período aqui teve um fortíssimo crescimento de 94% no período analisado, e o valor da cota dele, teoricamente, teria crescido só 15%, tá? Se ele tivesse investido em fundos que pagam muitos dividendos, como o JEP, por exemplo. Então ele precisa repensar. Nesse ponto, portanto, a carteira dele está bem desalinhada em relação a uma carteira de renda propriamente que ele quer, e é isso que a gente vai conversar em detalhes agora no dia 18 de abril, então não perde a oportunidade, clica aqui e se inscreve para o evento A Nova Carteira Global, porque você precisa de uma nova carteira que seja global, que seja bem diferente do que a imensa maioria da mídia financeira prega por aí, e você precisa ter algo que vá colocar dinheiro no seu bolso e não no bolso de algum gestor de investimento, não no bolso de alguma casa de análise. Então não perde a oportunidade, clica aqui para se inscrever, certo? Então esse daqui é o grande racional que eu gostaria de trazer para esta carteira. Então se você gostou deste quadro aqui, não deixe de colocar sua carteira e se inscrever para o nosso evento agora dia 18 de abril. Então se você gostou deste conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!